Olá, pessoa! Que alegria ter a sua presença aí, a nossa conversa, a nossa oração todo dia, através da palavra de Deus. Hoje um texto primoroso, para mim um dos textos mais lindos do Evangelho, é a experiência dos discípulos de Emaús, quando Jesus aparece para eles, para os discípulos ali cansados e desanimados, porque Jesus tinha ido embora, segundo a percepção deles. Então, eles estavam longe de Jerusalém, indo para Emaús, que era uma pequena vila. Então, eles saem da cidade santa de Jerusalém extremamente decepcionados, conversando sobre o que eles haviam vivido, eles tinham vivido com Jesus naquele tempo. E Jesus, então, ele entra na cena e começa a conversar com eles, mas eles não percebem que era Jesus. Então, e o primeiro ponto que eu destaco é a questão da transformação gradual que foi acontecendo no diálogo e no caminho para Emaús. Os dois discípulos conversando sobre Jesus, o que ele havia feito, e ao mesmo tempo manifestando a decepção da partida dele. Então Jesus entra na cena e começa a conversar com eles. Eles não percebem que era Jesus. Eles não percebem que era Jesus que estava ali ao lado deles. Então, vamos perceber, eu falei dessa questão gradual, até na reflexão de ontem eu dizia que a nossa fé ela tem que ser vivida de uma forma espontânea, e também porque não é um ato de mágica a fé, a gente não recebe a fé assim e já começa a crer e viver. Ela precisa de tempo, precisa de dedicação, de mergulho mesmo na palavra de Deus. Lembro do primeiro programa que eu gravei do Conectados, falando dessa imersão no contexto catecumenal, fazer a experiência de Jesus nas suas primeiras palavras, nos seus primeiros ensinamentos, as primeiras experiências, porque o caminho catecumenal é isso, o aprendizado da pessoa de Jesus e reconhecê-lo de fato. E aí, a primeira transformação que aconteceu na vida deles foi exatamente esse encontro com a palavra. Vamos pensar, Jesus estava com eles, então eles já sentiam essa força vinda por parte de Jesus que dava força, que conduzia, e a palavra foi fundamental, palavra e vida, o encontro daquelas três pessoas ali, imbuídas no mesmo Espírito, envoltos no mesmo mistério, e Jesus começa a fazer memória da sua presença com eles, e ele atualiza naquele exato momento a última ceia, o gesto simples. Na verdade, praticamente foi um gesto de intimidade com eles. E aí começa, de fato, a voltar a imagem de Jesus, tanto que no final, a gente vai ler daqui a pouquinho, o que aconteceu com eles. Então, nesse momento, que Jesus começa a atualizar pela palavra, pelo diálogo, pela conversa, e os olhos deles se abrem, mas antes os corações começaram também a se abrir, Então, eu penso que hoje é de suma importância também, quem sabe, você começar a fazer a memória da sua primeira experiência com Jesus, como que você viveu, como você estava, aonde você estava, começar a rezar na palavra o encontro com Jesus, e viver esse encontro hoje, colocar assim alguns dados interessantes que aconteceu quando você foi chamado para participar de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, ou mesmo se não, se você não participa de um movimento pastoral, mas como que foi esse encontro com Jesus? Essa sua vontade de querer participar da Santa Missa, participar, da vida da sua comunidade, a ponto de chegarmos hoje, diante desses desafios, como nós podemos fazer com que aquela memória, aquela lembrança daquele dia possa fazer a gente renovar também
essa expectativa de não deixar apagar a luz de Cristo que está em nosso coração e mantê-la sempre viva, né? Porque hoje eu vejo quantas pessoas se sentem deslocadas, né? Desoladas por causa disso, com o risco até de perder a fé. Praticamente os discípulos de Emaús destacam a fé da memória, a fé do amor, a fé da presença, da força. Né? E quantas vezes nós ouvimos o Evangelho de Cristo, por exemplo, fazendo até a memória, praticamente nós não deixamos aquela palavra cair no nosso coração. Né? Ouvimos por ouvir. Quantas vezes nós participamos do sacramento da Eucaristia também e, sabe, entramos vazios e saímos vazios porque não houve, por nossa parte, sabe, a participação efetiva naquele mistério, na palavra também, né, trazê-la para o dia. Então não seria bom que agora que nós estamos mais confinados dentro de casa, quem sabe a gente reservar um pedaço do dia para a gente fazer essa releitura, né, da minha conversão, da minha primeira experiência com Jesus. Aí como estou hoje e como posso fazer a partir de hoje, né, renovar em mim esse espírito e manter acesa esta fé que eu tenho dentro do meu coração, né? A memória da nossa caminhada é importante para esse momento, né? Para fazermos reencontro com Jesus. E aí eu trago nesse texto, um texto belíssimo, né? No finalzinho do Evangelho, os discípulos, depois que Jesus desapareceu, quando Jesus parte o pão, né? E aí faz a memória, como eu disse, né? Da última ceia, daquele gesto simples de intimidade. Num instante, Jesus desaparece e aí eles começam a conversar. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava sobre as Escrituras, né? E naquele momento, naquela mesma hora, eles voltaram para Jerusalém, né? E aí falaram sobre o que haviam experimentado no caminho de Emaús com Jesus. Arder o coração, sabe, trazer a presença de Jesus para que o nosso coração se sinta, sabe, aconchegado pela palavra, pelo silêncio, pela oração diária. Não importa o quanto, importa a intensidade da palavra, do encontro com Jesus, sabe? Importa a força daquele encontro, que nos impele a viver todo dia, né, essa motivação, né, que vai nos levar, tenho certeza, a uma experiência belíssima de amor. Tá bom? Vamos permitir que o nosso coração arda de amor por Jesus. Faça isso com você. Ofereça o melhor, a palavra de Deus. É o que o Conectados faz com você. Alegria imensa ter a sua companhia, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pessoal. Amanhã a gente se vê aqui. Tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma,